Bom, agora a gente está aqui então com o Marcílio aqui da Hostdime e ele vai falar um pouco mais sobre a parte que ele trabalha aqui, que é o monitoramento. Claro que eu estou abrangendo muita coisa, então ele vai passar mais específica, visão específica do que ele vê ali no dia a dia, o que ele tem mais palpável, né, na sua mão ali do monitoramento. Bom, meu nome é Marcílio, eu sou sysadmin também aqui na Hostdime. Mais especificamente, eu sou responsável pela essa parte de monitoramento, né, com Zabbix, com Grafana. Nós desenvolvemos soluções de monitoramento, né, desde ativos de rede. A gente consegue monitorar switches, roteadores, os servidores bare metal, também a parte de todas as máquinas virtuais a nível de sistemas operacionais, e conseguimos entregar um ambiente confiável para o cliente, né. Pelo switch, a gente consegue entregar um monitoramento nível de sinal, nível óptico da fibra, se ela está atenuada, se ela está funcionando dentro de um limiar aceitável, que isso é a base, né, das comunicações. A gente tem um ambiente... Não é só, o computador está pingando, né? Isso aí... Não é só isso. Isso às vezes é perceptível no dia a dia, mas se a gente tem aquelas métricas, a gente consegue interpretar um gráfico de forma eficaz, é uma realidade totalmente diferente, né? A gente, às vezes, tem uma interface de 40 GB, acha que só por ter resolve o problema, mas se a gente não tem desde um cordão adequado, um cordão óptico adequado, conectando um servidor a um switch SAN, não faz sentido, né? A gente não ter isso bem tratado do início ao fim, e o monitoramento entrega isso. Né? A gente, um switch, roteamento, a gente consegue monitorar as sessões de BGP, consegue monitorar se está havendo latência, né, de um ponto ao outro. A gente consegue medir se o LAN-to-LAN está entregando bons resultados, tráfego de rede, o que for, né? Isso a nível de switch e roteamento. Se a gente parte para o sistema operacional, a gente consegue mensurar IOPS de disco, tanto disco na máquina como volume no storage, a gente consegue mensurar isso, consegue coisas básicas como memória RAM, CPU, a gente consegue identificar o tempo de resposta da escrita, né, os níveis de processamento. Se um servidor tem 40 cores, a gente consegue plotar um gráfico e ver qual núcleo está sobrecarregado, balancear isso de forma que entregue o melhor serviço possível para o cliente, né? A quantidade de processos em execução em tempo real. A gente consegue monitorar o serviço em si, se está ativo, com quanto um serviço consome de processamento, de memória. Isso é importantíssimo, né? E se o cliente tiver também a necessidade de a gente monitorar um banco de dados, vamos dizer, a quantidade de sessões, o cliente, a gente precisa saber quantos clientes estão conectados em determinado momento do dia, a gente entrega. Aí a gente pega esse dado e compara com o processamento, memória RAM, monitora com link, e a gente consegue adequar, consegue entregar o serviço conforme a necessidade do cliente. E agora então, falando sobre essa questão do monitoramento, eu vou fazer aquela pergunta-chave. Qual é a parte que você mais gosta e a parte que você mais odeia nessa questão assim? Ou se tem alguma coisa que você odeia, né? Não se sabe. A que eu mais gosto, assim, é entregar monitoramento fora da caixa. É um monitoramento que, por padrão, a gente utiliza o SNMP, que é o protocolo padrão de monitoramento de switches, de roteadores e até mesmo de servidores. Mas se a gente consegue colocar dentro de uma ferramenta de monitoramento que é feita para isso, vamos dizer, um dispositivo IoT, que a gente precisa entender, por exemplo, um protocolo MQTT, como a gente consegue integrar um monitoramento que a gente entregue com uma chamada de API, que é totalmente fora da caixa também. A gente consegue fazer essa coleta. Vamos dizer que a gente tenha a única possibilidade de fazer o monitoramento de uma aplicação de storage, que seja uma API que não tem nada a ver com monitoramento, a gente consiga entregar um serviço de mais qualidade dessa forma. É muito mais interessante, muito mais gratificante entregar um monitoramento que a gente conseguiu vencer esse desafio, né? Tem essa parte muito do desafiador, né? Tipo, a gente está se desafiando, é a parte mais legal da TI, eu acho, assim. Tipo, a gente nunca, isso aqui eu já estou cansado de fazer.
dizer, tipo, é quando chega uma coisa nova, assim, tipo, cara, eu vou ter que quebrar a cabeça, tentar descobrir o endpoint, fazer como que eu vou buscar essas informações e como que eu vou passar, né, pro sistema. Essa parte eu também, particularmente, eu gosto muito. Mas também tem aquela parte que a gente sempre acha chata, né, que não gosta muito. E qual seria a sua? Ou se não tem? Bom, mais chato, eu acredito que seja o monitoramento dos mais baixo nível, o SNMP em si, que você tem que escalar uma MIB, que não tem documentação. Às vezes tem que fazer um estudo paralelo para entender o que é cada coisa ali da MIB. Sem documentação. Eu já peguei algumas MIB que não eram bem padronizadas, assim, a parte que era do vendor mesmo em si, não era nada padronizada, é para você entender o que era cada coisa ali. A comunidade, assim, às vezes a gente usa muito a comunidade, né? Não tem como a gente fazer tudo do zero. E uma vez eu precisei, o Google ajuda muito, né? O Google é pai de todos. E o Google Translate, né? Eu consegui uma documentação em russo, que a única documentação que existia era uma palestra no YouTube de um russo e os comentários no YouTube das pessoas que entendiam o russo. E a partir disso aí eu consegui desenvolver um monitoramento. Ou seja, agora a gente acabou de descobrir que para trabalhar na TI não precisa só do inglês. Se você souber russo também pode dizer assim, é um opcional que não é obrigatório, mas é interessante, né, para a empresa. O monitoramento ele nos força a romper essas barreiras, né? Interdisciplinaridade. Sim. Por causa do monitoramento, eu desenvolvi skills de eletrônica, de eletrotécnica, de meteorologia, de que for. A gente precisa entender um pouco de tudo. GPS, você tem que entender como funciona. É uma coisa bem interdisciplinar. Você só ainda não descobriu como consertar ar-condicionado. Não, mas monitora, né? O importante é que agora o ar-condicionado tem Wi-Fi também, então daqui a pouco vai se tornar o cara de uma API, melhor ainda, né? Com certeza. Mas basicamente, então, o monitoramento teu aqui são esses tópicos. Ativos de rede, servidores, eletrônicos. E a IoT, você tem o que aqui no prédio que você gosta de monitorar? Bom, a gente já entregou alguns projetos, né? A gente entregou o monitoramento das boias que monitoram a inundação do nosso subsolo. Caso aconteça, aqui em João Pessoa, as chuvas mais perigosas são as que duram menos tempo. Tem uma chuva que dá 10 minutos, se ela for intensa, não tem para onde ir. A água vai entrar dentro do subsolo e a gente tem que atuar. E essas boias, são 2 boias que a gente consegue monitorar. A gente monitora a primeira, aciona o primeiro alerta. E a segunda já é o desastre. Aí a gente tem que tomar algumas atitudes, como por exemplo levantar o nosso elevador para que ele não seja inundado, acionar bombas, né, de descarte dessa água para o outro local e saber se essas boias estão realmente funcionando, né? Temos projetos aqui de desenvolvimento do monitoramento do nosso estacionamento e já temos engatilhado um outro monitoramento de inundação, mas dentro do prédio, em cima, né? Algumas coisas que a gente precisa monitorar a nível de vazamento de água, né? São coisas pequenas, mas a gente consegue colocar no nosso monitoramento de forma bem... É bem legal a gente saber que não é só isso, né? Não é só estou monitorando um servidor, estou monitorando um switch, né? Tem muito mais coisas dentro do data center que a gente precisa também integrar no monitoramento, como no breaks, elétrica, toda essa questão. E quanto mais a gente ter esses dados, melhor para a gente poder distinguir coisas, como você falou mesmo, tipo a atenuação de uma fibra. Se em determinado momento você está vendo que a atenuação aumenta em determinado momento do dia, você já sabe que está rolando alguma interferência de alguma coisa naquele momento. E você já tendo mais ou menos o horário ali, você já consegue descobrir o que pode ser, né? Então é bem interessante a gente monitorar por causa disso. Então... assim, se a gente for fazer todo o troubleshoot, né, através de MTR, de ping, de leitura de logs, a gente vai perder muito tempo. É um trabalho muito arcaico. Se a gente tem, claro, nunca a gente vai deixar de usar um ping, a gente vai usar esses protocolos padrões de rede, mas se a gente tem à nossa disposição gráficos, monitoramento de log, monitoramento de tudo que a gente puder reunir, entregar, o cliente precisa de saber que a gente está tratando bem. Tem a confiança que vocês tomaram aquela decisão baseada em diversos dados, não foi só num simples teste. Se a gente entrega uma resposta com um texto plano é uma coisa, outra coisa é você entregar um texto, entregar prints, entregar relatórios, entregar, olha, em determinado horário, no dia tal, houve uma atenuação nesse momento.
O que foi que a gente fez? A gente já trocou o transceiver, trocou a fibra, vamos agendar uma manutenção preventiva. Isso nos ouvidos do cliente é um sonho. Passa aquela confiança. Eu não preciso me preocupar mais que eles. Não, porque como a gente trabalha com TI, sabe que tudo quebra. Não tem como instalar um HD e ele vai durar 20 anos. Mas a gente prevê que aquele HD vai quebrar e olha, antes de quebrar, senhor, vamos fazer uma janela de manutenção no final de semana, na hora que o senhor deseja. Isso é sensacional. E o monitoramento consegue entregar isso. Com certeza. É bom saber que estamos com bastante serviço de monitoramento aqui dentro da Hostdime. Então, se você manja alguma coisa aí, você já sabe, né? Tipo, se candidata para as vagas aí que vai trabalhar com esse cara. Ah, com certeza. E não falta, porque a demanda está crescendo. Os clientes estão entendendo a necessidade de ter um NOC, de ter um monitoramento 24/7. E cada vez mais tem mais coisa para monitorar também, né? É. Então, beleza.